Fala galera, beleza? Hoje ensinarei sobre o comando select do SQL Server. Esse comando é muito utilizado, principalmente para recuperar os dados existentes no banco de dados, de acordo com seus critérios, é claro. Então, hajimemasu, ou seja, vamos começar. Abrir o SQL, login SA. Como você já está careca de saber, que é o padrão do SQL Superadministrador, e a senha que você colocou no momento da instalação. Como havia dito na aula anterior, clicando em New Query, você já abre o modo texto. Expandir um pouco. Vamos lá. Create Database. Vamos colocar o nome de cursos. Seleciona. Execute. Completado com sucesso. Ótimo. Você pode verificar aqui do seu lado esquerdo também. Expandir cursos. Se não aparecer, do próprio lado esquerdo mesmo você tem um botão de refresh, onde você vai estar atualizando. Vai precisar mais dele. Aqui em cima, você muda o seu banco de dados. No caso, cursos. Bom galera, já foi criado um banco de dados, agora vamos criar uma pequena tabela, né? E depois inserir alguns dados na mesma. Vou colocar o nome de alunos agora. Vamos abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Vamos ter lá o código, né, do aluno. Deixa só código mesmo, né, que eu vou criar só uma tabela. Quando você cria mais de uma tabela, por exemplo, funcionários, né, você tem vários cadastros, e cada tabela tem um código, você sempre coloca código aluno, código cliente, fica melhor para visualizar, né, o código. Mas como é só uma tabela, só código já é o suficiente. Vai ser do tipo inteiro, né? Vai ser a chave primária, primary key. Vou colocar not null. E aí dentro abre e fecha parênteses, dentro vai colocar 1,1. Como havia dito, o identity é auto-incremental, auto-incremento. Meu? Vai iniciar com 1 e vai pular de 1 em 1. Se você põe 5, vai iniciar com 1 e vai pular 5. Vai 1, 6, 12 e assim sucessivamente, né? O código, o nome do tipo baixar, abre e fecha parênteses, vírgula, curso, do tipo baixar também, sexo, que vai ser do tipo char, e finalizando com a nota do aluno, do tipo inteiro. Você também pode colocar como double, né? Para trabalhar com frações. Eu vou deixar inteiro mesmo, vou colocar só uma nota. Não precisa pôr vírgula na última linha, né? Porque a próxima instrução é fecha parênteses e ponto e vírgula. Então eu vou colocar os valores aqui, vou colocar aqui 20 também, do tipo Sharp.
tabela, execute, completado com sucesso. Bom, agora vamos inserir os dados, os registros dentro dessa tabela. Pessoal, na videoaula anterior, eu inseri 4 blocos de instruções para inserir os registros, né? Mas existe uma forma mais enxuta para se trabalhar com o comando insert. É assim. Begin, que significa início, né? Begin transaction, né? Início de transação. Vou até colocar um comentário aqui. Que ele inicia o bloco de transação. Você pode colocar várias instruções abaixo de begin. Enquanto você não fechar ele, é como se fosse um procedure, né? Então agora a gente vai colocar os insert. Insert into o nome da tabela, né? Alunos. Agora nesse caso, a gente vai abrir e fechar parênteses e colocar os campos que você tem aqui em cima, né? Não precisa colocar o código, porque ele é auto-incremental, então vai ter uma geração automática do código, não é necessário. Se não tivesse esse cara aqui, aí sim você teria que colocar aqui dentro dos parênteses o código, o nome do curso, o sexo e a nota. Como você colocou aí dentro, então você não precisa. Geração automática. Então o que temos abaixo dele? Nome. O próximo é curso. Sexo e nota. E agora o valor, né? Vários. Vou expandir um pouco aqui, senão não vai ter espaço suficiente, né? Na frente dele você abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Bom, pessoal, vamos colocar agora os valores para cada campo desse, né? Como é o nome, vamos colocar aqui nome, curso, sexo, e sempre utilizando a palavra simples ou apóstrofo, né? Os dois é a mesma coisa, faz a mesma coisa. E vírgula que vai ser a nota, né? Ó, vamos até copiar esse cara aqui, ó. Você vai utilizar ele mais abaixo. Bom, nome. Vamos colocar Michiko, nome de uma japonesa. Michiko, ela está fazendo um curso de Photoshop, né? De sexo feminino, e sua nota foi 9. Na linha de baixo, novamente o mesmo código. Fechando com ponto e vírgula também aqui no final. Vamos colocar o nome de Naoko. O curso, ela está fazendo C#, .net. O sexo feminino também. E a nota dela é essa exemplar. Tirou 10. Vou colocar Naomi. A Naomi está fazendo JavaScript. Do sexo feminino também. E ela tirou 8. Agora, vou colocar o nome de Kaori. A Kaori está fazendo SQL. Sexo
sexo feminino e ela tirou 10. Parabéns pra ela, obedetou. Temos agora a Sakura. Ela tá fazendo C++, ou C++, né, como a maioria também chama, né, do sexo feminino, e ela tirou 8, não, 7. Mais uma vez o código. Vamos colocar 2 caras pelo menos, né? Vou colocar o nome de Toshiro. Ele tá fazendo um curso de Ruby on Rails. Sexo masculino, e ele tirou 9. Vou colocar mais um cara aqui. Vou colocar a Zaraki. Ele, deixa eu ver o que ele tá fazendo. Linux Network. Tirou 10. Lógico, mexe com Linux. Bom, pessoal, isso aqui já é o suficiente, né? Quando você inicia com o Begin Transition, tem 2 formas de você fechar ele. Pelo Comments, né? Ou pelo Rollback. Uma dessas 2 formas, e tem uma diferença grande entre elas. Nós vamos fechar com o Comment, que já explica a diferença entre elas, né? Pode ver que aqui você já tem um bloco de instruções, ó. Você viu que ficou mais enxuto? Então vamos colocar o seguinte. Vou colocar aqui, ó, um comentário. Vamos ver o que eu coloco aqui. Vamos colocar assim que o comment, ele efetiva a transação corrente. Né? Commit significa cometer, entregar, mandar, fechar sob guarda, né? Significa essas coisas. Então tem que colocar assim a diferença, né, que eu disse, do comment com o rollback. Vou colocar um comentário maior. Um espaço aqui. Vou colocar assim que todos os comandos assim, todos os comandos após o begin são executados em uma única transação, né? Até ser encontrado, fica na linha de baixo, né? Até ser encontrado um comments ou rollback. Agora a diferença entre eles, né? A diferença entre comments e rollback, vou colocar aqui 2 pontos, colocar embaixo que é mais fácil. O comando comments é para terminar uma transação bem sucedida. O comando rollback, vou colocar assim que ele interrompe a transação corrente, fazendo com que vamos colocar assim, todas as modificações realizadas por essa transação
sejam